Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu quero fazer você bem-vindo nessa aula especial, onde a gente vai aprender aqui a respeito de um conceito muito interessante sobre como organizar uma equipe produtiva. Você que está nesse curso de gestão ágil já deve ter percebido que equipes é o grande diferencial que a gente tem para alcançar um maior nível de produtividade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre como desenvolver uma equipe produtiva. Existem várias formas de organizar uma equipe, né? Tem até aqui um exemplo aqui de uma equipe de paraquedistas. Você não precisa fazer isso para ser gestor ágil, não, viu? Mas existem várias formas de organizar. Na organização que você está trabalhando hoje, ou na que você já teve experiência, pode ser que você tenha tido uma formação de time um pouco mais tradicional, mais hierárquica, coisa e tal, ou que você já até tenha experimentado trabalhar em células ágeis ou squads. Não tem uma resposta certa ou errada, o que tem uma necessidade de mercado para ser atendido. Porém, existem série de benefícios para equipes que atuam com o método que a gente vai falar já já. A equipe existe exclusivamente para atender uma necessidade de negócio. Por isso que eu falo que não tem resposta certa ou errada. Pode ser que no determinado nicho de mercado, sei lá, nos bombeiros, por exemplo, você tem que ter uma organização mais militarizada mesmo. Pode ser que em algo um pouco mais criativo, você não precise ter isso. Mas o ponto aqui que eu quero trazer para você são os benefícios de uma equipe produtiva, uma equipe que usa gestão ágil. Até pouco tempo atrás, as organizações estavam se estruturando exclusivamente como máquinas de produção, né? E vamos ver se você se identifica com isso, né? Uma estrutura com uma hierarquia top-down, né? Mais militar, né? Vem de cima para baixo, né? Com ordens e é o famoso faz que eu estou mandando. Um excesso de burocracia nos processos, nos formulários, nas aprovações, ninguém consegue fazer nada. E mesmo no desenvolvimento do trabalho, eu só consigo desenvolver meu trabalho até uma parte do processo. Depois eu preciso da bênção de alguém e coisa e tal. Com uma necessidade de instruções cada vez mais detalhadas e a empresa organizada em silos, né? Tanto que até hoje a gente chama, aqui no Brasil, né, a gente tem esse costume de chamar departamentos de áreas. Não, porque a minha área, né, o meu departamento, organizado em silos, né? Em silos são aqueles... Outro dia eu fui numa fazenda, eu vi o silo, né? Era como se fosse um pilar muito grande de armazenamento de coisas. E aí você tinha vários silos organizados um do lado do outro, para alimento do gado, para plantação e assim vai, né? São coisas isoladas e protegidas. Então, a estrutura organizacional, normalmente nas empresas mais tradicionais, estão em silos, né? Então, a gente tem o que, se eu pudesse usar aqui a linguagem mais popular, são as panelas, né? Que a gente tem e cada um defende o seu. Numa organização ágil, onde você sai de uma organização como máquina de produção e vai para um organismo vivo, as mudanças são rápidas e recursos mais flexíveis, né? Veja que as cores são as mesmas, né? Antigamente você tinha departamentos ali estruturados, verticalizados, né? E numa organização mais ágil você tem isso mesclado, né? Onde as linhas e a organização são menos importantes, né? É mais importante o foco e a ação. Os times são construídos em volta de autonomia, responsabilidade, com autogerenciamento, e a liderança mostra a direção e facilita a ação, remove impedimentos, faz com que a coisa aconteça. É menos burocracia e mais produtividade. É menos ser a hierarquia por simplesmente ser e mais entrega de resultado, né? Então, isso que tem fascinado várias empresas no sentido de migrarem para a gestão ágil. Então, é super importante que você, que está aprendendo a se tornar um gestor ágil, saiba que equipes ágeis são organizadas dessa maneira. Então, por exemplo, equipes que usam o Scrum, eles têm lá a figura do Product Owner, que é o cara que prioriza as coisas, que faz com que
o trabalho seja executado na ordem que ele entende que precisa ser entregue, porque ele conhece o mercado e coisa e tal, mas as equipes, o Scrum Master e os membros do time, junto com o Product Owner, trabalham de um modo super flexível. O time é construído em volta de um processo de autonomia e responsabilidade. Para você ter ideia, por exemplo, durante o planejamento de um projeto, é o próprio time que fala como eles vão resolver isso. Em organizações mais tradicionais, você já recebe a receita de bolo com cada passo que você precisa fazer para executar o seu trabalho. E essa autonomia agrega mais criatividade, um maior senso de pertencimento, um maior senso de responsabilidade, não é? E de compromisso também por membros do time. Então, essa é uma pesquisa que a McKinsey fez em 2017 e que realmente traduz o que é uma organização mais tradicional e uma organização mais ágil, né? E quer ver, vou dar um exemplo da construção civil, mas poderia ser de qualquer área, poderia ser do açougue à usina nuclear, assim. Então, por exemplo, a gente pegar ali uma estrutura hierárquica mais tradicional, onde a gente tem lá os pedreiros, os vidraceiros e etc., para uma organização distribuídas por times. Então, a gente tem o time de reforma externa, a gente tem o time de reforma do banheiro, a gente tem o time de reforma da cozinha e a gente tem a liderança das equipes. Um ponto ruim só disso é que talvez a cozinha fique mais bonita que a reforma externa. Pode acontecer, é verdade, mas vejam que aquele grupo de profissionais, cada um com a sua especialização, estão focados em reformar a cozinha, em reformar o banheiro, em reformar a reforma externa da casa, né? E que tem alguém ali orquestrando todos esses times dentro de um grande todo que é o projeto. Mas olha o ganho de produtividade do que se você tivesse todo mundo ali numa piramidezinha organizado, time de trabalhadores da construção civil, e fosse atacando uma frente. Eu nem estou falando de paralelismo aqui, de projeto, o que eu estou falando é de organização de times. E isso traz diversos benefícios, porque o time que está trabalhando na cozinha está especializado na cozinha, está ali vendo os benefícios de como vai ficar a cozinha, o caimento da água, o azulejo, os equipamentos, a voltagem, etc. Já o time de reforma externa não tem que se preocupar com isso, mas eles têm que se preocupar com outros aspectos do clima, do tempo e de segurança, e assim vai, tá bom? Então, olha que interessante a organização dos times ágeis. O foco de equipes ágeis é encantar clientes, é sair do comando para liderança, de controlador para facilitador, de ter uma transparência radical com tudo que precisa ser explicado, de ter uma melhoria contínua e aprendizado, e equipes super motivadas para fazer as coisas acontecerem. Já em equipes tradicionais, o foco é sim comando e controle, comando top-down, uma concentração de comunicação, um excesso de burocracia e gerentes mais controladores. Então o ponto aqui para você aprender é que em equipes ágeis a gente pode ter não só um ambiente melhor, como uma comunicação mais fluida, e o objetivo é encantar os clientes com cada vez mais valor agregado. E como é que funciona isso? O trabalho é organizado em lotes menores, porém constantes de entrega de valor, equipes menores e autônomas com feedback rápido, e dentro desses ciclos curtos de trabalho, como por exemplo os sprints, é determinado o que a gente vai entregar, por exemplo, de 2 a 4 semanas. Se a gente pegasse o exemplo da construção civil, dentro da reforma da cozinha, o que a gente vai fazer nas próximas 2 semanas? E o foco total é naquilo. Depois daquelas 2 semanas, você vai ter entregue ou não, mas você vai ter trabalhado efetivamente no que era mais importante para o projeto naquele período. E em equipes ágeis, as mudanças são rápidas, flexíveis, os times são construídos com autonomia. A liderança não está preocupada em ser chefe, mas a liderança está mais preocupada em inspirar e facilitar e tornar o trabalho relevante, e muito menos hierarquia e mais produção, mais interação, mais comunicação, né?
Tudo isso alinhado à visão de floresta que a gente tem aqui, que é o desenvolvimento da estratégia, da liderança de pessoas, da gestão da execução, com base na antifragilidade e na cultura do Lean. Então esses são os passos para você começar a entender como que é formada uma equipe produtiva. Qual a diferença de uma equipe profissional, de uma equipe tradicional para uma equipe profissional ágil, né? Então o tradicional ele traz mais burocracia e o ágil traz uma comunicação melhor, mais fluida, com o objetivo de trazer mais resultados e valor para o cliente, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver qualquer dúvida, é só você clicar aqui do lado e enviar a sua dúvida para o suporte. A gente está aqui para ajudar você. Você pode baixar o material da aula e eu agradeço muito por assistir. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e seja ágil.